Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Boa noite a você, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Tudo bem com vocês aí, tudo jóia? Começando mais um bate-papo na Sensorial FM, mais um bate-papo comigo aqui, pai Ronald Ed de Xangô, e sempre trazendo um convidado para você. Gente, eu vou ser sincero, eu ia ler tudo isso aqui, ó, para falar desse homem maravilhoso que vai me dar uma entrevista hoje. Aí eu decidi não ler, não. Eu prefiro que ele fale tudo isso. A história dele é linda e a gente tem que conhecer. O que eu tenho que falar desse homem é o seguinte. Há 6 anos atrás, a rádio tem 7 anos, há 6 anos atrás eu conheci esse homem num evento. E todo mundo já falava o nome dele. Ele é tal, babá não sei o quê, babá não sei o quê. E eu cheguei, eu e minha esposa, a mãe Sandra Regina de Ansan, com todo amor e carinho, chegamos lá e falamos assim: boa noite, eu sou Ronald da Rádio Sensorial FM, eu gostaria de tirar umas fotos com o senhor. E ele virou para mim e fez assim: claro, jovem, vamos. E conversamos, batemos papo, ele me explicou o que era o candomblé, porque eu sou de Umbanda, trocamos umas informações durante uns 15, 20 minutos. Minha esposa e eu gostamos muito desse bate-papo, trocamos muitas ideias. Com isso, a rádio foi crescendo, foi evoluindo, e ele foi trabalhando muito no estado do Rio de Janeiro, trabalhando muito para o Brasil, referente ao candomblé, ou melhor ainda, às religiões de afro-matriz africana. E eu fui acompanhando, o homem teve com o Papa, o homem teve com não sei quem. Aí eu falei, nunca mais eu vou conseguir entrevistar esse homem, porque não tinha como, esse homem era agitado, esse homem não para. Tanto que é doutor, professor, babalaô, Ivanir dos Santos. E graças a Deus conseguimos essa entrevista hoje. E desde já, olha só o homem aqui comigo. Boa noite, meu querido babá, minha benção. Primeiramente, muito obrigado, que Xangô lhe abençoe. Claro, que Oromilá lhe abençoe, que o Xongyan te abençoe muito, né? É um prazer estar com você. Eu costumo sempre dizer que as pessoas às vezes acham que é impossível chegar até a mim, né? E é muito mais fácil. Porque uma pessoa, quando você cresce na vida, você tem que entender que você é fruto de uma construção coletiva. Claro. Né? Então, você sempre tem que estar atento nisso, né? Você não é estrela, você não é artista. Você, na verdade, é uma expressão de uma luta coletiva, de uma causa, de todos nós. Então, eu tenho como questão, toda vez que me procuram, que falam, mais você que já esteve comigo, né, que ouviu o início do seu trabalho, de atender. Geralmente eu brigo que povo do candomblé, ou da Umbanda, de religião de matriz africana, ou quem luta pela liberdade, povo do movimento negro, porque é a minha militância histórica, né, ou do movimento de direitos humanos, sempre que me convoca, não me convida, me convoca. Tá. Né? Uma questão apenas de acertar a agenda, eu tenho que dar a contribuição e ouvir, né, essas pessoas. Então é um prazer estar aqui com você, eu te agradeço o convite, o fato de ter me convidado, ou me convocado, para estarmos aqui dialogando nessa noite com todos aqueles que estão nos ouvindo, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, mas também no mundo, né? Que eu soube agora que a sua rádio está fazendo sucesso fora do Brasil. Então é muito importante esses canais de comunicação que levam nossas vozes, nossas preocupações, as nossas reflexões, né? Não só para o que passa as religiões de matriz africana, mas também a população negra no Brasil, do qual essas expressões todas espirituais saíram, e o momento que nós vivemos, né? Nesse momento, inclusive, de pandemia. Então nós temos que estar muito dialogando, conversando e trazendo esperança e possibilidade para que o nosso povo continue firme e na batalha. Primeiramente, babá Ivanir, eu fico muito feliz, porque assim, né, as pessoas, eu sempre digo que a religião de Umbanda,
que a religião de candomblé, elas têm que andar junto. Mistura de cultos, não, mas tem que andar juntas. E o dia que o senhor permitiu... Olha só, hein? O dia que eu tive o prazer, melhor ainda, de ter uma aula sobre candomblé com o senhor nesse dia, eu vi que as pessoas, elas, por não ter conhecimento, imaginam uma situação diferente, né? Imagina que as pessoas, elas são tão difíceis por ter um nome. Hoje, mais ou menos, eu passo o que o senhor passa. Muita gente fala, eu não consigo falar com o pai Ronald porque o pai Ronald é difícil, é complicado. Não, não é não. A gente que eu sempre digo que a gente que é do povo, a gente que está na televisão, a gente que está na rádio, a gente que está no momento, se a gente representa uma religião, nós temos que estar à disposição. A gente não pode mais brincar, né? Olha só, Babá, o pessoal está tudo entrando aqui, já mandando recadinho, ó. Marcos Vaz Oliveira, que Xangô lhe abençoe, meu filho. A minha patroa que o senhor conheceu, olha lá. Sim, Sandra, que bom vê-la. Isso aí. Que o Orumilá lhe abençoe, o Xoguian também. E a Oxum te cubra. Ela ficou muito feliz quando eu comentei que ia entrevistar o senhor. Aqui, boa noite a todos. A Ana Paula, maravilhosa noite, amadinhos, da Aninha e do Taylor. A benção a todos, pais, mães, irmãos. Boa noite, Ana Paula, que Xangô lhe abençoe. Também quem está com a gente aqui é o Maurício Naranjo. Ó, a Natasha da Tori. A Tori, deixa eu fazer uma propaganda, babá. A Tori faz isso aqui, ela me deu de presente. Olha que coisa linda, babá. Aí ela pôs, olha, o seu chicote é lindo, tá aqui. Você que queira comprar, ó, a Tori é lindo e maravilhoso. Eu não posso deixar de comentar nossos parceiros, né? Nossos parceiros eu vou falar. É tudo de bom, não é? Também o Herbert lá de Peruíbe entrou aí também. Boa noite a todos. Vamos lá, babá, vou te fazer uma pergunta que ninguém fez para o senhor ainda, posso? Deve. O que para o senhor é intolerância religiosa? O que o senhor resume? Não é para mim. Não é para mim. Como é que se constrói a intolerância religiosa? Ela é uma construção no mundo. E tem seus efeitos, suas ações no nosso cotidiano hoje. Intolerância religiosa tem que observar, tem que ir na história, tem que entender século XVI, quando os europeus passaram a ter contato, né, as grandes navegações, né, o chamado descobrimento, que eles chamam de descobrimento, né, mas a invasão de outros continentes, ter contato com outros povos. Também no século XVI tem que entender a reforma protestante, porque são dois fatos importantes ser analisado. Tá. Primeiro, que ao ter contato com povos diferentes, começou-se a pensar e a construir teorias com relação a esses povos. Tá. Segunda questão, com a reforma protestante, você começou a ter uma cisão no seio católico, e você abriu espaço para a reforma, né, de Lutero. Mas eu sempre costumo dizer que a reforma não era somente uma reforma religiosa, ela era uma reforma religiosa, política, social e econômica. Quase ninguém fala sobre isso. Porque você tinha uma ideia de se afastar da igreja e questionar o poder do rei, né, com a igreja, que tornava o rei uma pessoa divina. Ok? Tá. E aí vai se abrir espaço para novas construções. Tem que observar isso, né? E no caso da intolerância em si, né, tem que ver século XVII, tem um pensador chamado, um filósofo inglês chamado John Locke, que faz um tratado sobre tolerância. Por que ele está escrevendo uma carta, aliás, uma carta, não é um tratado, uma carta, sobre tolerância? Tolerância, né? E ele, nessa carta, vai colocar a questão do Estado laico, de uma possibilidade da construção do Estado, onde as religiões pudessem dialogar. Mas quem é essas religiões que ele está falando? Ele está falando de conflito entre cristãos, né? Entre católicos e reformados. E tem que observar que o próprio Locke, ele era calvinista. Ele já não era nem luterano, ele era calvinista. Tá, então ele não era maçom. Ele não era luterano. Não era luterano. Tá. Não, ele é calvinista. Ele é um filósofo calvinista. E era maçom, tá. Okay? Maçom. Então tem que observar que é a importância dele. Ele é um filósofo que as suas ideias vão ser as ideias que vai
trazer os ideais, né, vai inspirar os ideais da Revolução Americana, da construção do Estado americano, que todo mundo fala. E são ideias também iluministas, né? Já ideias iluministas. E ele tem um aspecto, tem que observar, que era senhor de escravo. Quase ninguém fala sobre isso. Ou seja, esse é um aspecto. Você está falando no momento da escravidão. Um outro, mas ele está falando o quê? Conflito que já existia de cristãos na Inglaterra, mas em outros lugares da Europa, e ele vai discutir a conformação de um Estado que pudesse as religiões dialogar. Ele foi falando de religião, ele está falando de cristão. Mas nessa carta dele, ele vai defender morte aos ateus. Ele já começa com morte aos ateus. Na carta dele. Mas ele vai falar justamente da laicidade, ele vai falar já da ideia de um Estado laico. Né? Mas a laicidade dele compreende o diálogo entre as religiões e o Estado, né? Com manutenção desse diálogo, como uma história de convivência. Essa é a ideia dele, princípio. Vai inspirar a Revolução Americana e a construção do Estado americano. Todo mundo sabe que o Estado americano é construído a partir dos puritanos chamados, né? Os calvinistas que são expulsos da Inglaterra e vão para os Estados Unidos. E ele era maçom. Não se pode esquecer que ele era maçom. Então, essa vai inspirar ali. Uma outra questão a se pensar, ele está no século XVIII, é justamente Voltaire, que é um dos pensadores da Revolução, dos ideais da Revolução Francesa. E Voltaire, que também era maçom, né, que é um filósofo, vai fazer um tratado sobre tolerância. E também vai defender a construção da democracia, das liberdades, vai falar sobre o Estado também, nessa direção. Mas há um aspecto que ninguém fala do Voltaire, que Voltaire era traficante de escravo. Ele, na verdade, financiava o tráfico de escravo. Ok? O que eu quero dizer com isso? Isso é entre África e Estados Unidos ou não? Estados Unidos, da África. Da África para os Estados Unidos. Para a Inglaterra, para a França, para outros lugares, e também vai levando isso para as Américas, né? Porque eles também estão chegando nas Américas. Né? Então, o que eu estou chamando a atenção é que esse modelo cartesiano de construção do Estado moderno, né, é um modelo extremamente racista e desumanizam os africanos e os asiáticos. Nesse período, vamos também no próprio século XVIII, você tem a ideia aí, o filósofo Hegel, né, que vai escrever, inclusive, um livro chamado Lições da História Universal, e que ele vai falar da superioridade dos europeus. E vai dizer que a África e a Ásia, principalmente a África e a Ásia, mas principalmente a África, ele senta na África, não era humana, não tinha história e não tinha religião. Consequentemente, eram povos primitivos, como atrasados, vamos dizer ele, e que justificava a colonização como uma forma de, né, você trazer civilização para esses grupos. E há uma contradição na fala dele, que é muito importante observar. Estou falando que nenhum deles foram à África. Na verdade, eles falavam a partir de diário, né, de viajantes, né, que iam lá. Esse é um detalhe muito importante observar. Nenhum deles botaram o pé na África. Eles só sabiam da África através dos diários, dos viajantes, relatos de viajantes. E é interessante observar que o Hegel vai falar sobre isso, e vai escrever mostrando a superioridade da Europa, dos europeus, e ele vai dizer mais. Ele vai falar que o único lugar que podia ter civilização na África era o Egito. Por isso, não tinha que estar na África, tinha que estar na Ásia Menor. Olha o que ele diz, né? Na Ásia Menor. Ok? Ou seja, tinha que estar ali diretamente dialogando com o que é construído depois o chamado Oriente Médio. Médio. Que o Oriente Médio é a partir do século XIX, quando se constrói o canal de Suez, os ingleses e os franceses, que aí separam. Ok? Não é à toa que você estuda como se o Egito estivesse no alto. Lá em cima. Né? O Egito não está em lugar nenhum, aparentemente. É como se estiver por causa do Mediterrâneo. Ele está falando ali da questão mediterrânea. E observa que essa construção... E esse filósofo, né, o Hegel, que é um cara muito bem... É o cara que assina, ou que constrói o Manifesto Comunista com Marx.
que eu estou mostrando é tanto o pensamento de um como o outro, e o Hegel tinha estudado para ser pastor luterano, ou padre luterano, né? E ele vai trazer isso a partir da construção que ele está fazendo, inferiorizando os africanos, ele está trazendo o quê? A filosofia grega, como ponto fundamental das suas reflexões e ligado a uma questão extremamente religiosa. Tanto que você tem hoje a filosofia grega como se ela fosse cristã. Né? E não é. As palavras, inclusive, são cristãs da Bíblia. Né? Para você falar sobre a Bíblia, né? Hermenêutica, vai por aí afora, exegese, tudo é palavra grega e não é palavra cristã. É grega, que virou como se fosse cristã. Então, a partir dessa filosofia dele, dessa ideia de pegar a filosofia grega, né, e transformar como uma coisa da construção, da universalização, a partir daí que ele vai construir a ideia da universalidade, né, para as ideias cristãs ou não cristãs, ou mesmo da humanidade, né, criar um humano único, a possibilidade de uma única humanidade, eles vão construir, eles vão criando um ser superior. E o detalhe, observar, e tem a ver com o Egito, quando ele fala sobre isso. Então, se você acha que a África não tem humanidade, você jamais aceitaria a África como berço da humanidade. Se não tem civilização, você não vai aceitar. Isso tem uma importância justamente na leitura sobre a Bíblia. Eu estou mostrando que a intolerância é uma construção que é um conflito num primeiro momento, mas depois é uma ideia construída, né, e sedimentada, que depois, já no século XVIII ainda e XIX, vai vir um racismo científico, né? O cientificismo. Né? O penso logo existo, a razão, que lá atrás o cara disse penso logo existo, também vai construindo essa ideia. Ok? Então, as instituições vão se fortalecendo aí, o judiciário, o Estado, nessas ideias, a própria igreja. E mais um aspecto importante. É justamente no século XVIII que nasce a ideia de ciência da religião, separa mística e magia. Nós estamos no campo da magia. Isso. Ok? E só que a construção da teologia ela é uma construção extremamente intelectual e subjetiva, como qualquer outra área do saber. Então, ela não é divina. Né? Não é divina, não é sagrada. Ela é uma construção de valores. Ela é uma construção, uma ciência, não divina. Sim, como ciência, porque aí está no campo da ciência, tudo vira ciência, o espiritismo kardecista também entra aí como ciência, né? Não vai dizer que é religião, isso tudo é uma construção baseada nessas ideias, né? Nessa filosofia do Hegel, inclusive, assim como Kant. Né? O Kant é um outro que vai ter um papel importante, ele vai dizer que os africanos, além de cheirarem mal, tinham a pele negra por maldição divina, o Kant fala sobre isso. No outro livro dele, sobre geografia universal. Ou seja, essa ideia de universalidade é o ideal de um homem que você constrói, né? E os outros são excluídos. Os indígenas, os asiáticos, os negros, né? Os africanos, estão fora desse ideal de construção de humanidade, do humano. Do humano superior. É isso que eu ia falar. Para ele, o humano perfeito era o branco, o poderoso. Branco, europeu, ocidental, que é superior a tudo. O né? Resto era resto, né? O resto é. E essa é uma ideia, porque tem muita força até os dias de hoje, por isso tem a ver com a raiz da intolerância e do racismo, que as pessoas não percebem. E é interessante que, quando eu costumo pegar um pastor num debate, numa conversa, né? Eu sempre gosto de perguntar ao pastor, ou ao padre mesmo, também a mesma coisa. Você pergunta assim, pastor, aonde era o jardim do Éden? Ele para. Ele não te responde. Difícil. Porque como ele faz a hermenêutica, e o seu lugar de sagrado tem a ver com a hermenêutica, e a hermenêutica, a palavra grega, tem a ver com interpretação, e por que o lugar que ele faz a hermenêutica, o púlpito, é um lugar sagrado? Né? Não é o altar como era das oferendas. Mudou. Né? Passou justamente a ser a palavra do homem. Por que é sagrado? Porque a hermenêutica vem de Hermes. Hermes era o deus da palavra. Pagão. Ok? Espera que nós demos uma caidinha, babá, mas nós já voltamos. Voltou. Que é o deus da palavra, como se fosse pagão. Só que Hermes, que era o deus da palavra, ele não era grego. Embora a Grécia, né? Porque vai trabalhar, porque ele é egípcio, ele vem do Egito. Então a palavra dele é sagrada porque vem do Deus da palavra. É que até contradição, não é cristão.
É o Deus da palavra. A hermenêutica que vem de Hermes. E a hermenêutica que ele faz, a interpretação que ele faz, quando ele fala do Éden, né, o paraíso, ele fala como se fosse lá em cima. Tá. E que aí o Criador, aborrecido com Adão e a Eva, por conta da serpente lá e a maçã, expulsou aqui para baixo. Essa é a ideia que ele tem. Tá. Só que se você for na Bíblia, em Gênesis 2, lá vai dizer onde era o Jardim do Éden. Tá. Lá vai dizer que era num lugar que tinha um grande rio que virava 4. O Tá. primeiro era o Som, o segundo é o Geom, e depois é o Tigres e o Eufrates. Tá. E vai dizer Geom, terras Cush, e Eufrates, Síria. Síria está lá até hoje. Ok? E onde eram as terras Cush? Vamos assim dizer, os Cush. Seria o quê? Sudão, Etiópia e Egito. A Núbia. Tá. Certo? Se você diz que ele não tem civilização, como é que você vai admitir que o berço da civilização é ali? Ok? Então, na hermenêutica, ele constrói uma coisa idealizadora. Então, para te mostrar que a intolerância é assim como o racismo, né? Claro que ela é mais ampla, né, até do que o racismo religioso, mas a tolerância e o racismo nasce e é fortalecida a partir dessa construção ocidental de referência de uma civilização e uma cultura superior. Tá. E isso tem impactos até os dias de hoje no Brasil, porque você está falando de grupos que trouxeram uma prática espiritual, né, diferenciada, que é a relação com o sagrado e com o divino. Tá. Ok? Que veio da África, e essas práticas milenarmente está dita na Bíblia, no Antigo Testamento. Tá. Se você vê o Antigo Testamento, o que você tem ali? Consulta ao oráculo. Não é, consulta ao oráculo. Ninguém lia, vai ler aqui e vai dizer na Bíblia. Não é. A Bíblia, ela se pega a partir dos primeiros livros escritos pelo africano Moisés. As pessoas não têm nem ideia de que Moisés era africano, ele nasceu no Egito. Olha. Né? Ele era egípcio, entendeu? Era a primeira coisa. Essas práticas são muito fundamentais, ok? Porque eles tentaram, né, Babá? Eles tentaram separar muito a África do Egito, da história religiosa, né? Eles tentaram separar. Então. Essa construção que eu estou dizendo que ela é feita. E, de mais a mais, além de você consultar o oráculo, né, o cara ia lá falar com Deus, mas era o oráculo. Tem várias passagens na Bíblia, no Antigo Testamento, que falam justamente sobre isso. Porque eles eram hebreus, eles são descendentes, eles saem de onde o Abraão sai, porque ele é o primeiro hebreu, porque ele atravessa o rio. Qual rio que ele atravessou? O Tigres e Eufrates, ele vem de outro lugar. Então, é um dos grupos Cush, na verdade, né? Então, essa construção que se dá, né, ela acaba criando uma inferioridade, né, e uma não existência de práticas anteriores. Mas o Antigo Testamento fala sobre isso, porque você falava com o Criador, né, com o Divino, né, o quê? Você lia ele através de sinais, que era o oráculo, e fazia as oferendas, ok? Então, isso milenarmente nós fazemos até os dias de hoje. Tá. Essa é a primeira coisa. Tem que observar que a Bíblia, que é um livro muito sábio, um livro interessante, e é sagrado para os grupos cristãos e outros grupos também não cristãos, tem a Bíblia como uma referência, tem que observar que ela conta uma história do seu testemunho de um povo com Deus. Que povo é esse? Os hebreus. Tá. E os hebreus estão no ano 5.770 e pouco agora, né? Inaugurou agora, esse ano. Eu, por exemplo, sigo a cultura iorubá. Nós estamos no ano 10.064. Isso quer dizer que há grupos e há povos que não são relatados pela experiência da Bíblia. Sim, que ela... Na real, Babá, me desculpa. Na real, eu acho que não é nem escrito, eles pularam para não comentar. Essa é a minha visão. Eu não quero nem entrar nessa. Eu quero te falar assim, não quero entrar dos livros que entraram, que não entraram, não sou especialista em Bíblia, mas como um acadêmico que leio, converso, né, e observo, né, estou pensando o seguinte, que ali está o relato de um povo, da experiência de um povo com Deus, que é dos hebreus. E um dos hebreus que é Jesus, que também esquece que Jesus não era cristão, ele era hebreu. Então. Esquece disso. Então, o que é relatado é isso. E aí tem que observar o que vem depois, baseado justamente nessas filosofias de Hegel e de companhia, né? Do Kant, do próprio Locke também, que é quando seu filho se fez homem, que também tem uma ideia construída dentro da ideia iluminista. Sim. Ok?
E aí é uma outra narrativa. O Novo Testamento é uma outra narrativa, né? Ela não tem nem a ver com a experiência de Jesus. Aí já é uma construção religiosa, e religião que nasce nesse período como religião, não como práticas espirituais, é uma construção do ser humano, e é baseada em valores, cultura, e, obviamente, se você tem essa ideia de supremacia, né, ela vai ser, embora você universaliza para todo mundo, porque qual é a ideia? Você pegou Deus, que era vertical, e horizontalizou para todo mundo. Então, tem várias interpretações, né? Várias. Se a gente for analisar, né, Babá, tem tanta caminho que as pessoas poderiam explicar, tantas coisas que acontecem. Pera aí, Babá, deixa eu só dar boa noite para todo mundo aqui, ó, que o pessoal fica mandando aqui. Velhinho, pai Vladimir de Oxóssi, é o pai de seus filhos, viu? Boa noite, pai Vladimir, é meu sócio, meu amigo, viu, Babá? Você me chama de velhinho, deixa ele comigo, ó. Manda aqui pro senhor, pediu bênção pro senhor aí, ó. O Milão abençoe. Tem aqui, olha só que bacana, a mãe Ivonete. A mãe Ivonete, pai, é lá de Areia Branca, Rio Grande do Norte. Tem uma umbanda lá maravilhoso, um candomblé, um xangô de terra lá maravilhoso. Mãe, minha bênção, um beijo. Também nós estamos com a mãe Mara lá de Portugal, da Tumox. Mãe Mara, minha bênção, que Xangô lhe abençoe, traga felicidade em sua casa. Hoje eu estou entrevistando um homem maravilhoso que qualquer dia a gente vai levar ele para Portugal aí para bater um papo com todos nós aí da Umbanda e do Candomblé, viu? Tem esse compositor lindo, maravilhoso aqui. Boa noite, Wagner Versosa. Família, paz, alegria sempre, meu irmão. Babá, é assim, né? Isso é meu jeito. Ah, temos também a Fernanda Lores aqui. Fernanda, um beijo, dá um beijo aí na família a todos aí, que Xangô lhe abençoe. Babá, eu acho assim, né? O senhor é um homem muito culto e eu estou adorando esse bate-papo porque eu estou aprendendo, né? Porque assim, eu venho... Porque se a gente não estuda ou não tem conhecimento, a gente não é nada, né? Conhecimento é a base de tudo. E muitas coisas que nós estamos conversando, eu percebi, através de alguns estudos também, que infelizmente, algumas seitas, não vamos falar quais que são, que já começam lá do século XVII, século XVIII, já com esse negócio de intolerância, achando que se eles eram um homem perfeito, eles abriram esse tipo de possibilidade do quê? De existir a intolerância, de criar a intolerância. Sim, porque virou uma atitude social, quer dizer, hoje ela é uma atitude social. O que nós vivemos hoje, a intolerância vem de uma atitude social, mas também vem de uma lógica de dominação de religiões hegemônicas, que tem a ver com a construção do Estado, a construção da economia. A intolerância não é o ato em si. Tu tem que entender que a intolerância é construída a partir das universidades, das igrejas, dos seminários da igreja. Não é uma coisa a gente avaliar o ato de alguém que nos agride. Mas antes dele agredir, tem uma mentalidade que foi construída, né, que sustenta essa modelo de intolerância, de desrespeito aos cultos afro, tem a ver justamente com isso. Você está falando de um grupo que não é humano, né? Se você vê intolerância com relação aos cultos afro, não é diferente de um governador dizer que vai na favela dar tiro na cabeça de alguém na favela, porque ali mora negros, é isso que ele está falando. É isso aí. Né? Então tem que entender que essas construções, elas são presentes e são mantidas pelas instituições. Não é à toa que você vê que o comportamento do Estado com relação aos ataques que nós sofremos, estou vendo aqui no Rio de Janeiro, né? Tá. Casa queimada, objetos religiosos destruídos e tal, por que o Estado não reage? Né? Raramente ele reage, muito difícil ele reage. Porque ele está lidando com outro grupo hegemônico, né? E na sua mentalidade, o dirigente também pensa assim. Infelizmente, Babá, infelizmente, o exemplo, as pessoas... Olha, eu fico até feliz de falar, feliz que eu digo desse bate-papo inteligente. Se o senhor analisar... Hoje, um exemplo, nos Estados Unidos, nós temos cidades que são controladas totalmente por uma religião. Utah, os Mormons... Eu tive lá em Utah. Eu estou sabendo. Então, mas tem que observar que os Mormons, eles são uma experiência também que vem da intolerância. Ele teve isso que eu ia comentar. Missionário assassinado. Por que ele foi assassinado? Isso é uma observação. Porque eles têm um oráculo, né? Eles são mediúnicos. São mediúnicos. Ninguém fala isso.
e dizer que ele ouvia no chapéu. É isso aí. Imagina? E aí, Então, quem é que faz a perseguição a ele? Os presbiterianos e os metodistas. O cara é fuzilado. Aí eles vão para Utah, que não tinha nada de nada lá naquele lugar, e construíram. Né? Então, você vê, porque quando você rompe com a ideia da racionalidade, esses grupos acontece isso, né? E aí vira uma confusão, porque a religião, depois da reforma, ali no século XVII, XVIII, XIX, ela vira também como uma coisa da razão. O Espírito Santo é uma coisa da razão. E observa também como é que nasce o pentecostalismo. Tá. Como é que nasce o pentecostalismo? No início do século XX, juntinho com a Umbanda, né? Juntinho. Em 1908, né? Por ali assim, né? 6 ou 8 por ali. Mas nasce uma experiência que é um pastor que era metodista, vai para entrar no seminário, estuda no seminário, devido à segregação racial que existia no seminário, ele era negro, ele não podia sentar na sala de aula, ele passou todo o tempo dele no corredor. No corredor. Né? Assistindo a aula do corredor. E aí ele vem, traz uma experiência que é o chamado avivamento. O que é o avivamento? Né? Você receber o Espírito Santo e falar a língua estranha. Então. Também. Qual é a diferença? E aí é o chamado, a experiência da Rua Azusa. Né? E ele é perseguido por quê? Além da segregação, porque tinha brancos na igreja dele, mas, fundamentalmente, porque ele rompe com a ideia do racionalismo. Né? E entra a questão da experiência. Qual é a diferença entre você receber o Espírito Santo e o outro receber o caboclo? É transe. É a mesma coisa, é isso aí. Só que, no Brasil, isso tomou uma outra leitura. Tá. E virou um ponto importante de perseguição, né, aos candomblecistas e umbandistas. O senhor sabe que meu primo, por sinal, quero mandar um super beijo para ele, ao Luizinho, ao Du. Hoje eles moram em Utah, hoje eles são bispos lá. E quando a gente começou a conversar, porque assim, eu até brinco que dentro da minha própria família, a gente tem vários segmentos de religiões, e é interessante que quando a gente se encontra, a gente troca muitas ideias. E muita gente acha estranho, porque às vezes eu ajudo, lá em Peruíbe, um exemplo, eu ajudei 2 pessoas que são mormons. O bispo veio falar comigo, obrigado, pai. Falei, não, por quê? A religião tem que andar. E ele me explicou, nós sofremos intolerância religiosa há muito tempo. Por isso eles que sofrem nós... por essa razão, eles não são nem considerados religião, pelos grupos mais tradicionais reformados, não são considerados. Não, né? Tanto que eles me explicaram que foram para Utah, fugindo de Washington, Nova York, fugindo de um monte de coisa, por quê? É que nem a igreja luterana brigou com a católica, começou a montar o seu grupinho e começou... A intolerância tem a ver com isso, ela tem a ver com disputas, né? E no final, porque por trás dessa disputa tem a lógica do poder e a lógica da economia. É isso aí. Porque a igreja católica é ligada à terra. Né? Os reformados já vão construir a ideia, vão abrir espaço para a construção do liberalismo, da industrialização. Isso é nítido, isso é claro. Não é um projeto somente religioso. É onde a religião justifica uma nova organização social, política, social, econômica e cultural. Como ela não pode, tem. né, Babá? Como nós não somos hegemônicos, o candomblé não é hegemônico, não pensa-se dessa forma, é mais comunitário. Ele é perseguido justamente por conta disso. Né? Olha só que bacana aqui, Babá. Silvio Parra, boa noite, irmão Ronald, boa noite. Axé para todos. Olha o que o Wagner colocou. Caraca, que papo interessante, adorei. É porque o pessoal vê muito eu brincar também, né, nas minhas lives, mas com esse homem não dá para brincar não, viu, Wagner? Esse homem tem muito conhecimento. Babá, intolerância religiosa, vamos continuar aqui, mas me conta uma coisa, eu vou ler aqui agora. Gente, para quem não conhece, esse homem recebeu um prêmio internacional, não sei se eu vou falar certo em inglês, porque faz tempo que eu não falo, Religions Freedom, IRF, em julho de 2019. Foi o ano passado. O prêmio foi entregue no Departamento de Estado do Governo dos Estados Unidos durante o evento em Washington, pela importância na luta contra a intolerância a praticantes de religiões de matriz africana no Brasil. Ele foi o único líder religioso do Ocidente a ser premiado. Como é que foi isso, Babá? Foi uma experiência, né, muito interessante, porque eu estava na Nigéria, né? Todo ano vou à Nigéria por conta das minhas obrigações com o IFA,
né? Desculpa, o senhor é de Ifá, isso que eu ia perguntar. Não, eu sou iniciado no candomblé na Bahia há 40 anos, no Ilê Alabaxé, lá em Maragogipe. Sou iniciado lá há 40 anos. Amém, axé a todos. Sou iniciado para Ifá há 14 anos, em Obumoxó, na Nigéria, que era o meu caminho também. Né? Então, eu vou na Nigéria todo ano, geralmente no mês de fevereiro eu vou lá, porque é o meu festival de Ifá, eu dou comida meu Ifá lá, na Nigéria, todo ano. Sempre foi assim. Que bacana. Eu estava na Nigéria, e quando eu voltei, eu recebi um telefonema do consulado, dizendo que eles receberam uma orientação do Departamento de Estado, toda a diplomacia americana no mundo todo, de selecionar pessoas, indicar pessoas que poderiam ser nomeadas para receber um prêmio. Era essa a história. Então, o mundo todo foi feito uma indicação, de me indicaram, perguntou se podia me indicar, me indicaram, no caso aqui, e tinha todo um processo, nós não podíamos dizer publicamente para ninguém, tinha vários processos que era feito, não foi uma coisa assim, indica, você vai lá e não foi assim. Vou lá e ganhei. Houve uma coisa rigorosa, Departamento de Estado, né, rigorosa. E no final eu acabei sabendo, antes de noticiarem, que tinham 2 finalistas no Brasil. E eu fiquei muito feliz que os 2 finalistas não eram nem um pastor, nem um padre, né, nem era de outro grupo religioso, eram 2 candomblecistas. Olha. Era eu e o doutor Édio. Eu tinha sido indicado pelo consulado aqui do Rio e o Édio tinha sido indicado do consulado de São Paulo. Eu falei, ótimo, qualquer um que for, nós estamos contemplados. Está resolvido o problema. Por sinal, doutor Édio, um beijo, doutor Édio. Meu grande amigo, um grande batalhador, um amigo mesmo, meu irmão, meu amigo. Então estava tranquilo. E acabou que eu fui indicado. E lá nós éramos 6 premiados no mundo todo e só uma pessoa do chamado hemisfério ocidental. Ou seja, esse ocidente eurocêntrico, racista, intolerante, que nós estamos aqui falando, né? O que leva... E num governo que você tem atualmente, né? Um governo que é intolerante, faz um discurso justamente de reafirmação dessa visão ocidental cristã, né? Essa afirmação, você tem no Brasil escolhido um negro candomblecista. Esse é um detalhe importante. Né? E fui lá receber o prêmio. Então, foi isso que aconteceu. E o prêmio é dado não só pela luta contra a intolerância religiosa, mas mais pela caminhada pela liberdade religiosa. Que é a caminhada que nós fazemos aqui em Copacabana. Estamos na 14ª caminhada. Né? E que virou esse livro aqui, que é a minha tese de doutorado, que é Marchar Não É Caminhar. Essa é a minha tese de doutorado, onde eu faço uma comparação da caminhada pela liberdade religiosa com a marcha para Jesus. A gente fala o que é liberdade, o que é respeito, diversidade, o que é democracia e o que é fascismo, racismo, né? E é uma pauta que está aí hoje, né? No Brasil, que no fundo não respeita a diversidade. Gente, só para lembrar, eu sou amigo dele, tá? É isso aí, eu sou amigo dele. Bom, pai, estão pondo aqui, que bacana, a história parece mais paz nas redes sociais, sua história é um aprendizado enorme para todos nós. Gente, a história desse homem, desde quando ele nasceu, é incrível. E eu não quero comentar isso, Babá, sabe por quê? Porque vai parecer que a gente está fazendo, como é que eu vou dizer? Coitadinho, não é coitadinho, não. Ele lutou pra caramba, ele passou, para chegar onde ele chegou, ele lutou muito, estudou muito. Quem dera se um dia eu chego a 15% do que esse homem tem de conhecimento de religião. Por isso que eu acompanho ele nas redes sociais. Se eu estou conversando com ele aqui hoje, ele está nos 90%, eu estou nos 2% de conhecimento, mas pelo menos um pouco, por quê? Porque a gente gosta de estudar, tá? O pessoal pôs aqui, gratidão por todo esse conhecimento, Babá. A mãe Marli colocou aqui, boa noite, pai Ronald, boa noite, pai Ivanir, benção. Pediu bênção para o senhor. Que o Orumilá abençoe. Agora, a patroa, eu tenho que pôr aqui, viu, pai? A pergunta dela. Babá Ivanir, é correto dizer que o candomblé é uma nomenclatura utilizada só no Brasil? Que em outros países são chamados ou conhecidos como culto de nação? Poderia falar um pouquinho disso, pai? Primeiro tem que observar o seguinte, as tradições
milenares, ou melhor, africanas, de outros povos também, os indígenas também têm, não são consideradas, não eram consideradas no campo da religião. São práticas culturais e sociais, né, e espirituais que esses povos têm, faz parte da sua identidade. Essa é a primeira coisa, tem que observar. Nem todo o Iorubá, que é onde eu conheço mais, é iniciado, passou no Oro. Mas na sua cultura, a identidade está lá colocada, porque é uma coisa de família, não é individual. Tá. Né? É de família. Quando os africanos eram escravizados para o Brasil, aqui eles tentaram reproduzir, né, como uma forma de resistência, de identidade, as suas práticas espirituais, culturais, sociais, né, e os seus costumes. Né? Comida está aí um exemplo típico. Tá. Okay? Eles mantiveram isso aqui no Brasil. Então, tem duas coisas que têm que ser compreendidas. A forma do candomblé, que é essa forma da roda, da casa, né? Do Ilê, né? Do Ilê, essa forma que nós conhecemos hoje, isso é uma construção do século XIX. Tá. Né? Nasce na Bahia. Não quer dizer que não tinha outras formas que existiam. Tinham formas que existiam no Brasil. Então, essa forma de você ter o culto a vários orixás, embora tem um que é central, né? A casa sempre tem um que é central, é Xangô, o outro é Dalxum, né? Tá. Mas você pode receber, pode festejar e compartilhar vários orixás. Você não tem na África isso, porque lá é família e a cidade. Babá, um minutinho. Lá são regiões, é isso, Babá? Não, lá são famílias, depende do grupo étnico, eu estou sempre lá, mas assim, é grupo étnico. Eu acho até que é legal ir lá ver isso, né? Tem gente que bobamente diz assim, não, lá não, isso já acabou, mentira, não conhecer lá. Não conhecer lá, porque lá existe. Eu assisti um vídeo, eu gostaria até que a mãe Sandra colocasse aí, que eu esqueci o nome agora, por favor, minha esposa, coloca aí como é que chama o vídeo que eu assisti, que eu achei muito interessante a repartição de como é o povo na África. Mas pode continuar, pai, que ela vai colocar para mim. A primeira coisa, né? Tanto que lá você pode ser cristão ou muçulmano, se você pode ser, mas tem a tradição familiar. Né? Tá. O rito de nascimento, de casamento e o rito de morte não é cristão. Tá. Não é. O seu nome, inclusive, você pode até ter um nome cristão, mas o seu nome de nascimento é outro. Quem dá é o seu grupo, sua família. Então tem que entender isso. Então o candomblé virou um espaço de reviver essas práticas aqui. E eu sempre costumo dizer que candomblé é roda. Candomblé é encontro, é roda. Candomblé é aquele momento que você vai e assiste aquele espaço público, né? O canto, a dança, né? Os orixás ali incorporados, e você também come a comida. Isso é o candomblé. Isso não é o conjunto da religião. O conjunto é muito mais do que isso. Tem a parte fechada, que é o AU, que é o segredo, que é a iniciação, que só passa e vê que é iniciado. Quando uma pessoa chega numa roda de candomblé, numa festa de candomblé, o que já aconteceu ali, às vezes você demora 16 dias, 21 dias, para você ver aquele momento. Aquele é um momento que você vê. Acontecem muitas coisas antes. É um momento. Então, essa é uma construção feita no Brasil, né, pelos africanos. Também isso é outra bobagem. Não, o candomblé é brasileiro, não é bem assim. Porque Iacalá, Iadedá e Anassô, que é um mito fundante, e o Bamboxê, eram iorubás. Né? Eles vêm de lá. Né? Claro que aqui já tinha outras práticas. Da mesma forma com relação à Umbanda. Essa história de achar que a Umbanda ela nasceu em 1908 ou 10 não é verdade. A Umbanda ela já existe anteriormente. O que se inaugura aí é o Zélio de Moraes. É isso aí. É justamente a aliança kardecista. É isso aí. Que entra aqui. Mas a Umbanda já é uma prática. Tem documentos que falam sobre isso. Pessoas presas que praticavam Umbanda em 1840. Né? Eu acabei de participar de uma banca de doutorado onde está lá dito isso. Então, as pessoas têm que entender isso, né? Então, a Umbanda... Então, você não tem uma Umbanda, você tem umbandas. Da mesma forma que você não tem um único candomblé, tem candomblés. Sim. Né? Até porque você tem a cultura Jeje, né? Que é a cultura Afon, que aqui virou o Jeje. Você tem a cultura Banto, que é o candomblé de Angola, e o candomblé de Queto, né? Que, no fundo, Queto é uma cidade. Né? Na verdade, é de onde elas vieram. Algumas delas vieram dessa cidade, da cidade de Queto. Então, ficou conhecido o candomblé de Queto por essa razão. Então, tem que entender que é uma forma própria que tem no Brasil. As práticas espirituais na África, em geral, não remontam dessa forma.
Tanto que você tem festivais de cidade, né? Festival de Xangô, e lá sempre, no caso dos Iorubás, primeiro você faz a consulta e a festa ao Orumilá. Aí depois que você faz a Orumilá, cada cidade, cada povo, cada etnia, aí faz do seu orixá. Mesmo assim, faz do Orumilá naquela cidade, Ifá naquela cidade. Né? Isso não sabe. É igual achar que Candomblé e Ifá é diferente, isso aí é uma disputa de poder, porque o Babalaô é o sacerdote do oráculo, né? Da consulta, é o conselheiro, ele é o líder espiritual e político do seu povo. Né? Ele não é mais importante do que o Babalorixá ou o Yalorixá, né? Ou o Nexegum, ou o Babaegum, aquele que cuida de Ogum, ou ligado ao culto das senhoras, são vários cultos que existem. Sim. Né? Então, aqui o Candomblé se sintetizou, e muito bem, né? Se organizou bem aqui. Os candomblés tradicionais, eles têm um rito que se mantém muito mais próximo dessa forma africana, e tem os mais modernos, né? A questão são os mais modernos, que vai tomando umas novas configurações, né? Eu tenho uma prática de não, dependendo da minha experiência, né? Eu sou ligado ao candomblé tradicional, tem jeito. Você tem uma noção? Eu sou de uma iniciação que só vira no orixá e no herê, ou seja, no primeiro orixá e no herê, nem juntó. Né? Nem juntó, tem juntó. Entendeu? Então, de acordo com o que ele vai tomando a configuração, no Rio já tem outras configurações, né? Existe no Rio. São Paulo agora tem muito outras ainda, eu tenho um pouco visto, né? Eu tenho 2 filhas de santa aí em São Paulo, tenho visto isso de uma certa forma. Então, não está aqui para botar uma régua do que é o melhor, o que é o pior. São experiências diferenciadas, né? E se elas estão diferenciadas, as pessoas aprenderam de forma diferenciada, ótimo. Ok? Eu digo, e tem uma questão, tem uma que você disse aí no início, né? Eu sou de Umbanda. Uma pessoa de Umbanda pode ser raspada no candomblé? Pode. Agora, se você é de Umbanda e sua casa é de Umbanda e você tem essa tradição importante, que ela se continue. Nada impede uma coisa da outra. A única coisa, no caso, eu tenho pessoas que eu cuido que é de Umbanda, né? Eu digo o seguinte, assim, não misture as coisas. Né? Você faz o seu barracão de um lado e deixa o outro ali quietinho. Porque a gente pode ter o orixá e nunca cultuar o orixá do ponto de vista da tradição. Vai ter para se fortalecer, para ser um outro momento. Aí, quando se faz muita confusão, né, aí dá essa encrenca toda que nós estamos vendo aí um pouco, né? Eu digo que essa encrenca... Né? Viu, pai? Eu digo, Babá, que essa confusão, ela se chama-se Umbanda Universitário ou Candomblé Universitário. É sertanejo, mas não é. Né? Eu até prefiro não fazer essa crítica, eu prefiro dizer assim, experiência, né? Porque, exemplo, na minha casa, não tem catiço, né? Tá. Eu sou de uma tradição bem tradicional mesmo, iorubá, né? Isso já na Bahia, isso já iniciado na Bahia, né? Mas quando eu tenho um filho de santo que tem um catiço, o catiço tem aquela fila de consulta maravilhosa dele, eu vou dizer que não. Entendeu? Não, mas aí, pai... Mas na sua, tudo bem. Quer dizer, eu não entendo disso. Mas eu aí, acho Babá... que tem que ser humilde de entender que se a pessoa tem essa ancestralidade dela, tem essa energia dela, né? E dá caminho para ela, tanto que eu digo, às vezes você vai recolher alguém no candomblé, que já tem essa tradição, se você não for dar satisfação lá na rua, tu acaba tendo confusão no roncó. Claro. Entendeu? Às vezes acontece muita confusão. Tem que dar satisfação. Dá lá, eu não entendo, mas dá satisfação. Vai lá conversar. A sabedoria de lidar com a experiência do outro, como ela se apresenta para o outro, é que é fundamental. Claro. Né? Assim mas como o IFA, é a mesma coisa, né? Ó, que o senhor falou aqui de Salvador, vamos lá. Boa noite, axé para todos aqui de Salvador. Salve, grande Ronald Ed. Salve você, Robson. Axé para você. Fique em paz, meu irmão. A patroa mandou aqui. Já eu falo. Peraí, vamos lá. Maravilhosa live, muito bem explicado. Parabéns, Babá Ivanir. Babá Ivanir. Esse homem é inteligente mesmo, muito gente boa. Gratidão, Babá, pelos esclarecimentos. A minha patroa tá mandando. O vídeo que eu vi, Babá, é o DNA África. Antes da gente... Tem que saber de que lugar ele está falando da África. A África são 54 países. Então. Só na Nigéria, você tem 220 etnias. Mas... Tem que saber de que lado fala, por onde é. Então. Mas o bacana, deixa eu só passar um negócio aqui. O que eu quis dizer, pai, é que hoje, infelizmente, as pessoas estão misturando muito cultos. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Hoje eu vejo pessoas ter um congar. Isso eu sou contra, não sei se eu estou errado ou não,
mas tem um congar de Umbanda e no meio, o senhor vai me desculpar que eu não sei o nome direito, mas tem um aceitamento de Oxalá de Candomblé no meio, no mesmo terreno. Não. O que eu digo para as pessoas Entendeu? as pessoas que eu cuido, não pode misturar. Eu digo, tem que ter um quarto diferente, um lugar diferente. É claro. Entendeu? Porque são experiências diferentes. Porque, exemplo, a Umbanda lidar com uma coisa, sem entrar no mérito se é certo ou errado, que não é isso que eu estou querendo dizer. Tá. Por exemplo, caboclo é o Egum. Né? Sim. O culto é uma festa para nós. Né? Preto Velho é culto, é uma festa para nós. Correto? Então, geralmente, o lugar que você tem o orixá, você não coloca essa representação. É só isto. Porque são tem que energias... separar, não é, meu pai? Orixá, tem que separar. O que é orixá, o que é voodoo, o que é inquis. Né? Na verdade, são forças da natureza, aquilo que Deus criou primeiro, que é a terra, o ar, a água e o fogo, as pessoas esquecem disso, são esses quatro elementos que simbolizam, ok? Eles estão ligados a isso, ou um ancestre divinizado, que é o caso de Xangô, seu pai. Tá. Né? Mas, meu pai, você sabe o que está acontecendo? Né? Mas você sabe o que está acontecendo aqui hoje, pai? Tem duas pessoas, que sou eu e o senhor, que somos de tradições. Eu sou da Umbanda de tradição antiga. Não digo nem de Zélio, eu digo de antes. Né? Pai Demétrio... Zélio não tinha questão de orixá, né? Zélio era só o caboclo e o preto velho, porque é o kardecismo ampliando a entrada do índio, do ancestro do índio e do preto velho. Tanto Essa que foi a Umbanda de Zélio. Então, né? Tanto que foi dentro de não receber espíritos, tem a ver com isso, essa construção do século XVIII e XIX, né? É só isso aparecia doutor, branco, europeu e preto, não tinha nem indígena. Então, essa é a contribuição que ele dá, muito bem dada. Depois vai tomando novas configurações, né? É isso aí. Tem briga com relação a isso. Mas é tudo bem, mas eu não tenho nada contra, porque você tem uma experiência mais próxima, que foi base de conflito depois com a Umbanda, inclusive de Zélio, que é o Omolocô. O Tata Tancredo. Sim. Né? Porque são práticas, já tem oferenda, né? Já tem o abate religioso, já é diferente. A Umbanda de Zélio não tem um abate religioso. Tá. Não tinha um abate existe, não existe. E é respeitável, são formas diferentes, não é nada. Claro. São diferentes. Você sabe o que eu digo muito na rádio, Babá? O seguinte, nós temos que respeitar. O que às vezes eu fico bravo, até falo na rádio, é quando as pessoas mexem com fundamento. Né? Fundamento tem que ser respeitado. Se existe fundamento no Ifá, tem que ser respeitado. Se existe fundamento na Umbanda, tem que... que a mulher aqui, por isso que eu amo essa mulher, não troco ela por nada, Babá. É um documento sobre uma pesquisa realizada onde, através do exame de DNA, era localizada a raiz. Isso foi feito nos Estados Unidos e no Brasil. Da pessoa. Mas é uma questão de você remontar, do ponto de vista genético, qual é o grupo que você pertence. Adorei, amei. Gostei. Eu conheço esse trabalho. Não tem a ver com orixá, tem a ver com você voltar ao seu grupo étnico, a possibilidade de, né? Porque deu muita coisa errada também nesses exames de DNA, pelo que eu acompanhei. Mas é importante, porque para nós, porque do ponto de vista da migração, se você observar, né? Lá foi o berço da humanidade, então todo mundo tem seu pezinho lá. Não é à toa que fizeram na Suécia o DNA do cara, deu que não sei o quê, mas nasceu lá. O cara não nasceu na Suécia, a origem está em outro lugar, ele então veio tem que observar isso. Né? O que eu achei bacana, também não sei se eu vou falar errado ou não, porque por isso que é bom a gente conversar com pessoas de outras religiões. Eu comecei como umbandista e como aprendendo a região onde tinha o rei de Xangô, onde tinha o reino de Oxum. Eu não digo na parte de espiritualidade, sim, você conheceu o rei de Xangô ali, daquela região, era a coisa mais linda. Eu falei até para minha esposa, eu quero ir lá conhecer. Mas eu costumo, às vezes tem gente que viaja comigo, né? O que eu quero chamar a atenção eu dou um exemplo típico, você tem o Coçô Novo, que está em Oió, né? Oió Nova, e tem o Coçô Antigo, que hoje é uma reserva florestal, eu estive lá. Porque tu observa bem, aqui tem uma coisa difundida na história aqui no Brasil, normalmente, né? Algumas histórias que se contam, de que Xangô se enforcou. Né? E lá não, lá Xangô entrou pela terra. Né? Tanto que o Coçô Antigo está lá o lugar que ele entrou. Depois o seguinte, tá lá. Depois o seguinte, tem uma coisa mais séria.
Quem se enforca, se suicida, não tem a xexê, não tem a reverências dos funerais. E Tá. aí? Como é que você explica? Entendeu? Como é que Então. você explica? Então, eu acredito o seguinte, tem coisas que aqui tomou uma nova configuração. Alguém contou uma história, essa história ficou, foi reformulando e tal, nem gosto de entrar de certo ou errado. Mas, quando eu fui a Coçô Nova, eu estive lá, onde está o assentamento de Xangô, né? Onde o sacerdote lá cuida, lá em Coçô Nova, eu também fui na floresta no Coçô Antigo. Você leva um tempão, quase 8 horas, 10 horas para chegar lá, né? Lugar já dentro do mato, tem muito bicho, o guarda tem que ir junto para dar tiro, para não ter problema com os animais selvagens, né? Tá lá, mano. Aqui, Xangô entrou por dentro da terra. E eu cheguei a ver a pedra onde os guerreiros de Xangô ficavam. E o que eu aconselho a todo mundo é ir lá, mas não querer ensinar. Ir lá para poder ouvir, ir lá para poder observar. Eu ia falar né? isso. Eu ia falar isso para o senhor poder agora. Absorver a compreensão dessa coletividade, entender é isso. Entendeu? Se você for lá achando que vai achar uma São Paulo, tu tá lascado. Né? Não. Porque vai à Nigéria e aí acho que chega lá falando mal, porque não sei o que e tal. É uma sociedade totalmente... A maior riqueza não é essa material. É o conhecimento. O conhecimento, são as relações espirituais, sociais e culturais. É muito bonito você ver, né? As relações familiares, que são muito fortes. Você vai aprender que essa prática espiritual é coletiva. Ela nunca tem uma pessoa só que te faz, é um coletivo. Muita gente participa da sua iniciação. Você tem o Oloô, que é o seu orientador, é aquele que é o seu responsável, mas nunca é ele sozinho que te faz, nunca. Ô, Babá, nem o jogo, nem a leitura de Ifá é feita por uma única pessoa. Às vezes é feita por uma única pessoa, mas a leitura dos Itãs são vários que vêm falar aquele Itã para você. Meu pai, vários. Meu pai, acabando esse negócio dessa doencinha aí, dessas coisas no ar aí, eu vou falar uma coisinha pro senhor. Quando o senhor for para lá, eu quero ir junto, hein? Ó, o Robson tá pondo aqui, ó, uma lição de história, parabéns a vocês. Boa noite a todos, Ogã Moisés de Oxalá, boa noite, meu querido. Bom, Babá, é incrível, né? O senhor falou uma coisa que eu já me imaginei vendo aquela pedra de Xangô e pondo a cabeça no chão e reverenciando o pai Xangô. Porque, e tem assim, mais, para você entrar para ver Xangô, né, no Ojubó dele, que é o Ojubó, que é o que é coletivo, né? Tá. Você tem que ser adoxo de Xangô. Se não for adoxo, você não entra. Exemplo, eu não entrei ali porque eu não era adoxo de Xangô. Compensação, eu fui no santuário de Oxogueno, que eu sou raspado de Oxogueno no Brasil. Entendeu? Tá. Então, você tem que ser adoxo. Se você não é... Tanto que o adoxo, que é muito popular no Brasil, o adoxo tem a ver com o Xangô, inclusive, né? Tá. Hoje você adoxa todo mundo, mas o adoxo é uma reverência, inclusive, a Xangô. Vai, fala. Será que um paizinho de 34 anos de Xangô consegue entrar lá ou não? De Umbanda ou não? Não sei, porque eles vão ver, mas pelo menos você vai conseguir com que eles dêem o bi para ele, né? Fale com ele. Talvez você não entre dentro do Ojubó. Tá. Ele tem que ser adoxo, né? Se não é adoxo. Porque na Nigéria é muito comum, se você não é iniciado, eles não falam sobre você, sobre aquele orixá, porque você não passou no Orô, no segredo. Entendi. Entendeu? Mas você vai poder ir lá no santuário da Oxum, né? Lá você pode entrar, eles vão abrir o obi. Entendeu? Entendi. Legal. Quem sabe na hora lá, Xangô. É diferente. Quem sabe Xangô chega lá. Esse menino pode entrar. Eles jogam lá. Eles sabem, né? Eles sabem. Então, eles são sábios, eles sabem. Porque, olha, carregar 34 anos o martelinho de Xangô, se ele não fizer isso para mim, eu vou ficar muito triste com o papai, viu? Não, mas eles sabem, né? É claro. Pai, outra coisa que eu queria, antes da gente encerrar, primeiro quero te dar parabéns pelos eventos que você faz em Copacabana. Você fez uma marcha agora religiosa, não sei se é esse nome que você utiliza, mas eu gosto de falar que é marcha religiosa, sim, que é a junção... Não é religiosa, é religioso para uma agenda civil, por respeito, por democracia, por liberdade, mas de religiosos para uma agenda civil e não religiosa, né? O senhor fez uma dia 13, não? Que dia que foi, pai? Não, fizemos agora uma online, porque no fundo, como nós chamamos, seria no dia 20... Seria no dia 21 de setembro, né? Eu lembro que o senhor... Fizemos no 27 online, porque a gente não podia botar ninguém na rua, mas ela foi feita de forma online.
E o ano que vem, tudo dando certo, tendo vacina, vamos botar na rua. Tá. Eu já assumo com o senhor um compromisso. Se der tudo certo, né? Claro, a gente tem que ver também a situação, tudo isso, mas a minha vontade é participar no Rio de Janeiro desse evento, fazer uma cobertura total para a Rádio Sensorial. E tá? mais, a rádio ajudar a divulgar, porque essa caminhada no Rio ela já é internacional, ela vem gente de fora. Muita gente de São Paulo tem vindo. O senhor teve com o Papa? Mas muita gente de São Paulo tem vindo à caminhada no Rio de Janeiro. Muita gente, né? São Paulo, Minas Gerais, tem um grupo que vem do Pará todo ano, do Rio Grande do Sul, da Bahia, né? Tem uma galera todo ano da Bahia vem. A ideia é transformar, de fato, numa referência de todos nós, né? E ó, eu quero já avisar o senhor o seguinte: pela nossa amizade de mais de 5 anos, eu quero falar para o senhor o seguinte: eu deixo toda a estrutura da Rádio Sensorial FM à disposição dos seus eventos no Rio de Janeiro. E o que eu puder estar junto. Eu tenho esse amigo aqui, ó. Pai Vladimir Oxóssi, entrevista mais que maravilhosa, dá para ficar 2 horas, dá para ficar 10 horas conversando com esse homem, o Vladimir. Te juro que a gente vai sim, a gente pega as esposas, vamos passear e divulgar. O senhor pode contar aqui com a rádio. Babá. Bom, todo mundo que quiser vir, né, com as suas delegações, tem muita gente que vem num bate e volta, outros já vêm, aproveita e toma um banho de praia, é muito engraçado, mas a caminhada tem uma expressão muito forte, não? É muito bacana. Babá, eu não quero segurar muito o senhor, porque eu sei que o senhor é mais importante aí, procurado em tudo que é lugar aí. Outro dia eu tava... Não, gente, vou fazer uma fofoca que o Babá não me ouça. Esses dias, para ele ver que eu o acompanho, ele estava dando... eu peguei ele fazendo uma live com o pessoal de Angola, se eu não me engano, um senhor. Nigéria. É um nigeriano que... Loluponan, que é um grande acadêmico da Universidade de Harvard, e é um grande intelectual, professor de Harvard, mas é um grande intelectual nigeriano, foi vice-reitor da Universidade de Obafemi, que é de Lagos, a Universidade de Lagos. Não, Lagos não, é de Leifé, a Universidade de Leifé, justamente aonde é o início do mundo, né? Na tradição iorubá, onde os orixás desceram com a terra. Olha o pessoal aqui, pai. Quero ir também, pai Ronald. Olha, vamos, a gente faz uma caravana da Rádio Sensorial FM. Babá, eu quero agora deixar à disposição para o senhor. Gente, eu estou falando sério, tem 300 mil perguntas aqui. Se eu for fazer para ele, aqui, ó, não é mentira, não. Nós vamos ficar aqui 3 horas. Babá, eu quero que o senhor fale o que o senhor quiser. Qual o recado que o senhor tem que dar? O microfone da Rádio Sensorial FM está à sua disposição. Primeiro, eu queria dizer para todo mundo que se cuidem. Essa pandemia não está fácil, a doença não está fácil. Eu acho que quem tem espiritualidade já viu o que o Obaloaê falou com relação a isso, com certeza. Tem gente que já me falou que desde o ano passado já alertava. Eu acredito que as pessoas gostam de fazer coisa das suas cabeças e não costuma consultar o orixá, ou sua entidade, né? Ou as suas entidades, seja Caboclo, Preto Velho. Com certeza, pela sabedoria dessas energias, dessas forças, que elas são inteligentes, são sábias, não vai aconselhar ninguém a fazer as maluquices que eu estou vendo que as pessoas estão fazendo. Né? Por favor, né? E a maioria dos nossos adeptos são em lugares muito mais vulneráveis ainda. E demais. Nós somos de uma tradição que tem que preservar os mais velhos. Né? Claro. Então, eu peço a todos, primeiro, que se cuide. Segundo, temos que estar unidos. Não é fácil estar unido. A vaidade, infelizmente, nos divide muito, né? A intriga, a fofoca, a calúnia é muito comum em todo grupo social, em todo grupo humano, não é só no nosso, mas no nosso, inclusive, ele serve para desunir. E nesse momento que nós estamos vendo a intolerância crescer, os sacerdotes tendo que quebrar o seu sagrado, sua casa queimada, seus objetos queimados, as nossas crianças sendo agredidas na escola, nós temos que reagir não com violência, mas primeiro com unidade. E aí eu quero, de fato, fazer uma brilhante homenagem ao nosso brilhante amigo, irmão Édio, que tem nos dado vitória muito importante no judiciário, não só no Supremo, mas onde ele tem atuado. Né? Aí mesmo nós vimos a menina que foi tirada do Roncó pelo Conselho Tutelar, onde os evangélicos estão entrando no Conselho Tutelar. Né? Temos que observar que eles penetram cada vez mais no Estado para nos perseguir. Então temos que estar unidos, dialogando. Né? Eu acredito que mais do que ver o defeito dos nossos irmãos, temos que ver a qualidade que ele tem. Que defeito todos nós temos, eu também tenho.
Mas, em vez de a gente ficar ressaltando defeito, vamos ver o que a gente poder sobreviver a esse ódio, essa intolerância, esse desrespeito à democracia, às liberdades e ao racismo que tem crescido muito. Queria dizer isso para vocês, temos que estar juntos e unidos. Por isso que quando me convidam, independente de eu saber, eu participo, porque na África, principalmente nos iorubás, mas na África em geral, geralmente a criança do 0 aos 7 anos fica ao cuidado da mãe. A partir dos 8, ela fica ao cuidado da comunidade e daquele que vai lhe formar. No caso, se vai ser religioso, Alorixá, se estiver no seu caminho, um babalaô, vai ser criado com o seu olô na casa dele para poder aprender. E ele fica ali aprendendo até os seus 19, 20 anos, 21 anos. Depois dessa idade, é-lhe dado o direito, é-lhe facultado dele ir aprender em outros lugares, com outras pessoas. Olha por isso que só. tem família extensiva. Mas tem um momento da vida dele que ele tem que voltar à sua comunidade e à sua família e devolver aquilo que ele aprendeu. É assim que funciona. Né? Então, já que eu tive essas possibilidades de ter essa experiência, de conviver com essas possibilidades, tanto na Bahia, né? Fui criado, nasci no Rio de Janeiro, embora filho de baiano, mas criado no Rio. Mas fui para a Bahia, né? Onde na minha casa meu Babalorixá faleceu, Edinho Oxóssi, do qual tinha uma brilhante sabedoria, um homem simples, de uma sabedoria muito grande, que, ao me iniciar, colocou o Ibá dos Santos dos orixás no chão e botou o jogo, que eu não sabia. Com 1 ano de santo, ele me deu o jogo e disse: da minha casa leve e jogue, porque ele sabia que eles eram o meu caminho. Né? E eu fiz todas as obrigações com ele. Obrigação de 1, fiz de 3, fiz de 7, né? Depois eu fiz a de 14, confirmei o ganha EQED. Não, confirmei 2 EQED primeiro, depois fiz a de 21, né? E aí paguei a minha navalha, raspei minha ode Exu na mão dele, com ele, porque quando você compartilha a navalha, é uma autorização, um sinal de respeito ao seu sacerdote, e só depois eu fui ser iniciado em Fá, que era o meu caminho. Então, eu acho que você reverenciar o seu sacerdote, a sua sacerdotisa, né? Ter carinho, ter respeito é muito importante para nós. Hoje em dia está muito difícil, né? A pessoa raspa num lugar, faz a obrigação de 3 na outra, se deixar de um na outra, tira aquele no outro lugar, se bobear, né? Porque as pessoas não têm paciência para seguir os mandos que a tradição nos ensina, né? Ter paciência é fundamental, ter sabedoria é fundamental, e mais do que nunca, que é a coisa mais difícil em Fá, ser humilde. Não é fácil. Nós vemos uma sociedade mental, é muito difícil. Eu mesmo, às vezes, escorrego. Né? Não sou perfeito, mas eu pediria a vocês isso, né? Um abraçar o outro, um compreender o outro. É um momento de muita dificuldade. Se nós não estivermos juntos, nossas tradições não vão sobreviver. O fato de não acontecer na minha casa e eu permitir que aconteça na casa do lado e eu não falo nada, um dia acontece na minha. Então, nós temos, toda vez que acontecer com alguém do lado, com um irmão, você gostando dele ou não, você tem que defender a tradição e o respeito à tradição. Isso que eu gostaria de dizer para todos que estão me ouvindo aqui. Bom, pai, é incrível quando a gente começa... Antes de eu terminar, deixa eu colocar aqui que o pessoal está pondo aqui, ó. Grande abraço a todos e lembrança aos irmãos do Rio. Linda a live maravilhosa, parabéns, pai Ronald de Babá Ivani. Um beijo, mãe Marli. Também aqui, o Robson está colocando aqui, ó. Axé, que papo bom. Eu primeiro quero convidar o senhor para um outro dia a gente abordar mais assuntos, né? Sem problema. Eu não quero perder esse contato com o senhor, não. O senhor já sabe o convite que eu fiz, então eu gostaria que a gente alinhasse tudo isso, e a gente vai alinhar, mas eu queria primeiro comentar o seguinte, antes da gente desligar. Parabéns, Ivani. Eu vou te chamar de Ivani, que você vai entender onde eu quero chegar. Parabéns, Ivani. Um moleque que perdeu a mãe, um cara que lutou, batalhou, um cara que luta pela religião, pelo conhecimento, lutou pelas crianças da Candelária, lutou e batalhou por um monte de coisa no Rio de Janeiro. É um cara que já deu entrevista para várias emissoras, não só do Brasil, como para tudo que é lugar, e hoje está aqui com a gente na Sensorial FM. Por isso que ele é professor, doutor, Babalaô Ivanir dos Santos.
E continua assim, viu, Ivanir? Agora estamos te falando como dois amigos. Continue assim, cara, com essa simplicidade, com esse amor. Isso é fundamental. Muita gente vira para mim, Ivanir, às vezes eu não falo na parte da religião, falo sim na parte do caminho. Muita gente fala, pô, pai Ronaldo, o senhor não sabe quem o senhor é. O senhor é conhecido no mundo todo. E aí, pô, para mim isso me dá medo até. Porque eu falo assim, o meu trabalho é gostoso, é a gente divulgar a religião, é falar da religião, é estar junto na religião, né? É falar e lutar. Quantas coisas a gente faz? Por isso que eu quis fazer esse resuminho. Quanta gente a gente faz fora da rádio, né? Cestas básicas, ajudar a criança, campanha de agasalho, e a gente nem comenta numa rádio ou numa rede social, por quê? Porque é que nem esse cara aí. Esse cara aí, eu acho que você que está aí do outro lado tem que procurar na internet quem é Babá Ivanir. Aí vocês vão ver o que é o candomblé, o que é a religião, a simplicidade. Claro, ele tem que ser respeitado, nós temos que respeitar os mais velhos, sendo do candomblé ou de umbanda ou quimbanda, sendo católico, sendo o que for. Se ele é mais velho que você, respeite-o. Não só porque ele tem um cargo maior, não, porque ele te traz uma vivência maior, ele te traz fundamentos, conhecimentos que você tem que ficar quietinho e conhecer. Vanir, que Xangô, meu amigo, te abençoe nessa caminhada sua, que Exu, vamos lá, que Exu, Pombagira, que Baiano, Preto Velho te acompanhe, mesmo você não cultuando, mas de coração, que ele esteja sempre cuidando de você, tá bom, meu Mas irmão? a minha tia Conceição, que era baiana, de Alagoinhas, morava em São Paulo, recebeu o baiano. Olha! Entendeu? Então, hoje ela é minha ancestra, que ela já se foi, né? E eu agradeço muito aos meus ancestros, né? Eles me deram um caminho. As pessoas têm que entender que você não é indivíduo, você é a continuidade, assim que os africanos. É isso aí. Né? Mas nós somos continuidade, né? Quando você vira o indivíduo, aí é uma confusão. Mas quando você entende que você é continuidade, você entende que você tem no seu caminho muita gente que está ali abrindo, está ali acompanhando e também, ao mesmo tempo, está ali puxando a orelha. Né? Então tem que entender isso, né? Eu agradeço a você o convite, né? Ou melhor, convocação, e dizer para todos que estão aqui que qualquer coisa estamos juntos. Né? Toda vez que alguém entra em contato comigo, ou seja no Facebook, ou né? Ou no Instagram, e só sempre alguém meu vai entrar em contato, vai falar, vai conversar. Eu não deixo ninguém sem resposta, porque, na verdade, você tem que estar atento, né? Eu acho que todo mundo que, quando te procura, a máxima de Fá diz isso, né? Quando alguém procura um babaô e bate na sua porta, ele tem que, na verdade, tem que estar disposto a ouvir. Quando não muito, para aconselhar. Né? E esse é o nosso papel. Um abraço para todos vocês. Um abraço na sua esposa. Foi um prazer estar com você aqui. Tá, você sabe que eu sempre comento, antes da gente desligar, o seguinte, nós temos, às vezes, tem que ser 3 pessoas. Nós somos o pai, nós somos o filho que eu digo é do pai, a família carnal. Nós temos que ser o pai de santo, ou vamos dizer assim, ou religioso, e temos que também ter essa pessoa pública. Então é complicado. Mas quando uma pessoa bate na tua porta, seja de qual forma que eu fale, ou através da internet, ou batendo na sua porta, a gente tem que atender. Pai, o senhor aguarda só um pouquinho, porque eu quero falar com o senhor ainda, tá bom? Daqui a pouquinho. Gente, muito obrigado, Xangô, por essa noite maravilhosa que nós tivemos de conhecimento. Procurem aí, ó, Babá Ivanir na internet, você vai adorar, você vai amar. O pai Vladimir colocou aqui, é verdade, Vladimir, mais uma vez, imensa gratidão pela humildade e conhecimento compartilhado. Gente, muito obrigado. Quarta-feira que vem eu estou de volta às 19 horas com mais um super bate-papo. Obrigado a todos, que Xangô abençoe a todos. Tchau. Obrigado, Babá. Tchau. 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 Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.